Queridos irmãos, nós continuamos aqui o nosso comentário ao livro do Gênesis. Hoje nós entramos no capítulo 6. Ontem nós víamos como é preciso ter presente na leitura da Escritura a conexão que o texto tem entre si. Então, falávamos sobre a questão da descendência da mulher, da descendência da serpente, mostramos como isso tem conexão com as expectativas de Adão e Eva sobre Caim e Abel, e como isso de algum modo se realiza neles, nas duas descendências, a descendência de Caim e na descendência de Sete. E, de fato, é muito interessante que existem, ao longo da história, muitos que querem preencher as lacunas do texto bíblico, inventando coisas, às vezes até de uma maneira muito maliciosa. Então, por exemplo, ontem nós vimos que Deus colocou uma marca sobre Caim. Existem interpretações racistas disso, que, ao meu ver, são interpretações até criminosas. Coisa não tem nada a ver com a outra. Outros, por exemplo, alguns rabinos, já no segundo milênio, dizem que essa marca é uma letra do tetragrama, do nome de Deus que ele colocou. Invenções. Ninguém sabe, efetivamente, do que se trata. Né? O que o texto está dizendo é apenas que o Senhor o protegeu, de algum modo. É claro que haverá interpretações esotéricas muito maliciosas, como, por exemplo, aquelas que querem divinizar a serpente e dizem que a serpente é o símbolo da nossa alma em ascensão para as dimensões espirituais e que apresentam Caim como um grande abençoado que teria sido responsável por levar à luz a qual uma certa divindade queria afastar dos homens. Enfim, tendo um caminho do ocultismo, um monte de bobagens que não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. E, quando nós passamos para o capítulo 6 do livro do Gênesis, acontece algo parecido. Por quê? A liturgia já começa no versículo 5, mas eu queria começar no versículo 1, inclusive pela atualidade do assunto. Diz assim, eu estou lendo a versão da CNBB. Quando o ser humano começou a procriar-se sobre o solo e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram por mulheres as que entre todas preferiram. Então Yahvé disse, meu espírito não permanecerá sempre com o ser humano, sendo apenas carne, não viverá mais do que 120 anos. Naquele tempo, e também depois, havia gigantes na terra. Quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e estas lhes davam filhos, são estes os renomados heróis dos tempos antigos. Então, estes 4 versículos são bastante obscuros. E todas essas correntes esotéricas, elas cultivam no campo da obscuridade. Então, por exemplo, existem alguns que dizem que os filhos de Deus são demônios. Por quê? Porque lá no livro de Jó, diz que os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor e dentre deles Satã. Mas essa é a única referência em que eles podem cruzar uma coisa com a outra.
Não há mais nenhuma outra ocorrência disso, apenas no livro de Jó. Então o que eles dizem? Não, é que os anjos tiveram relações com as mulheres. Então nasceram semi-anjos e semi-homens, que eram estes gigantes. E aí toda a mitologia antiga fala de gigantes na Terra, homens de grande estatura, e aí cria-se todo um cenário assim sensacionalista, né? A coisa não tem pé e cabeça, porque anjo não tem corpo. Aí nós vamos entrar mais uma vez nessas interpretações ocultistas, né? Os ocultistas falam dos súcubos e dos íncubos, que é quando um demônio tem relação íntima com uma pessoa, quando é com um homem súcubo, quando é com a mulher é íncube, e que pega o material genético de um homem e coloca dentro da pessoa. Estamos no campo do completo delírio, né? Quando nós falamos dessas coisas. Embora houve gente que na antiguidade defendesse isso, mas isso não tem simplesmente pé e cabeça. Mais recentemente, surgiram outras interpretações desse texto, que diz o seguinte, que estes filhos de Deus, na verdade, são os extraterrestres, que eles desceram para se unir com as mulheres da Terra, e aí geraram uma espécie de ser híbrido, humano ET, e que eram grandes, etc., e aí por isso eles eram esses gigantes, né? Na verdade, houve uma tentativa de interpretação desse texto na antiguidade, que era o apócrifo chamado Livro de Enoque. E o livro de Enoque, no primeiro século da era cristã, de fato era um livro muito difundido. Inclusive, aparece um versículo desse apócrifo na carta de Judas, que é o único versículo que o apóstolo canoniza dentro da Bíblia. O resto, portanto, é elaboração de fantasia. E ali ele especula muito, fala que os anjos desceram para a terra, se uniram com as mulheres, aí nasceram esses seres que não são nem anjos, nem homens, e aí quando eles morreram, se tornaram o que se chama de demônio, né? Mas são especulações das mais bobas, porque não tem fundamento mesmo. Agora, este papo de extraterrestre realmente está cada vez mais se difundindo entre as pessoas. Vira e mexe, alguém me pergunta, padre, os Belai Elohim, que esses filhos de Deus, né, são extraterrestres? Eu digo, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? De onde vocês tiraram esse tipo de história, né? A esse respeito, há alguns anos atrás, eu ainda era seminarista, eu ganhei de presente do meu amigo Padre Birajara esse livro, né? Chama-se Nós Estamos Sós, Uma Humanidade Solitária, escrito por um cientista chamado Alfredo Nunes Bandeira Júnior. É um livro muito, muito, muito interessante e sereno, em que ele explica várias coisas. Por exemplo, ele explica como a vida existe na Terra por circunstâncias muito específicas, que ele chama de janela da vida. Ou seja, a proximidade que a Terra tem do Sol com a angulatura que ela tem faz com que seja um ambiente propício para que surja a vida. Só que ele diz, isso não existirá para sempre, porque uma hora essa estrela chamada Sol vai ser destruída. Ela mesma vai se destruir e vai haver uma explosão e vai acabar com tudo. Então, mesmo a hipótese de ter vida na Terra é uma coisa muito improvável do ponto de vista físico de acontecer.
ele fala da vida. Quando ele fala da vida inteligente, então, pelo amor de Deus, ele diz que tenha surgido ao longo dos milênios vida inteligente em uma espécie, que é a espécie humana, e mais nenhuma outra. É outro salto inexplicável que realmente não dá para, do ponto de vista científico, dizer por que as coisas aconteceram assim. Então ele diz, olha, ele começa a examinar o universo. Ele diz, nós temos planetas numa distância estrambólica, quer dizer, que são milhões de anos-luz da Terra. Como é que um ser vai viajar milhões de anos-luz para cá, sem morrer? Quer dizer, que se tentasse, ao sair, no percurso morreria, porque o que é isso? É um espírito que não morre? Como é que é isso? Nós já estamos entrando num outro campo que não tem nada a ver com a realidade concreta. Depois ele diz, curiosamente, todos esses ETs, que o pessoal diz que vê, né? Tem cabeça, tronco e membros, duas pernas e 2 braços. Tem 2 olhos, tem um nariz e uma boca. Ou seja, são hominídeos, com algumas variações. Ou seja, são figuras humanas, um pouco estilizadas. Por que em uma outra realidade planetária surgiriam seres iguais a nós nessa constituição? Depois, ele fala, imaginemos a distância cultural. Então, por exemplo, se eu, que sou um ser humano, for jogado no meio da China, entre outros seres humanos, como é que a gente vai se comunicar? Eu não falo mandarim. Vai ser um trabalho desgraçado, né? Agora, imaginemos um ser que não tem nenhum ponto de referência que nós tenhamos. Ou seja, ele não sabe o que é banana, o que é cachorro, o que é morcego, o que é pedra. Não tem absolutamente sentidos que tenham que ser como os nossos e capacidade de emitir sons que nós possamos compreender. Como é que se dá comunicação entre seres de culturas que são assim absolutamente alheias, ainda imaginando essa disparidade física imensa? Nós estamos entrando aqui no campo da espiritualidade mesmo. Quer dizer, aí você tem que falar de telepatia, você tem que apelar para janelas dimensionais que fazem com que aqui seja lá, não sei aonde, mas aqui já não tem mais nada de realmente concreto que se possa dizer. É um livro muito interessante. E ele diz algo que vale a pena, inclusive, eu ler. Ele diz, a Terra, terceiro planeta a partir do Sol, ocupando uma privilegiada posição no sistema solar, recebe exatamente a quantidade adequada de luz e calor para o desenvolvimento da vida. Não se conhece nenhum outro planeta nessa situação, ou seja, orbitando na chamada zona habitável de um sistema planetário. Além de tudo, a Terra está, em relação ao Sol, na janela da vida, período cuja duração não podemos determinar, em que este astro manterá o aquecimento estável de nosso planeta em níveis de temperatura confortáveis para a vida que aqui se desenvolve. Tempo virá, entretanto, em que, com o envelhecimento de nossa estrela central, nosso sistema planetário será engolido por uma onda abrasadora resultante da expansão do Sol, que em seguida explodirá como uma supernova ou se transformará numa gigante vermelha, destruindo todo o sistema solar. A vida teve um início e terá também um fim, a não ser que colonizemos outros sistemas. É certo que a Terra era, em seus primórdios, um planeta inabitável. Logo após sua formação, ela era um globo em convulsão, abalado por violentos terremotos, extenso e abrasador vulcanismo e estonteantes tempestades, onde relâmpagos cegantes
vesgastavam a superfície excessivamente aquecida do planeta. A Terra, em seu início, parecia-se muito mais com uma fornalha dantesca do que com um berçário de vida. Essa somente surgiu quando, amenizando-se ao longo de milhões de anos, as condições do planeta o permitiram. E a vida inteligente somente apareceu ao fim de extenso período de evolução. Nos supostamente existentes milhões de bilhões de planetas inabitados em virtude de condições adversas, semelhante àquelas que reinaram na infância da Terra, será possível que a vida venha um dia a acontecer? Ou já tenha surgido em algum planeta longínquo? É possível que sim. Porém, surgir alguma espécie de vida é uma coisa. Desenvolver-se a vida inteligente é outra. É provável que encontremos algum tipo de vida em termos de fungos e bactérias, ou seja, níveis inferiores de vida em outros planetas. Vida inteligente, por outro lado, é uma improbabilidade. Aceitamos com naturalidade que a vida inteligente, tendo de surgir uma primeira vez, aconteceu no planeta Terra, evoluindo graças a uma série intrincada de acasos até um nível superior de inteligência. Note-se que de milhões de espécies e formas de vida que existem, e dos milhões que ainda existem em nosso planeta, apenas uma delas, singularmente, alcançou este nível. Nós somos, graças ao acaso, e ele fala aqui apenas como cientista, a primeira e talvez até agora ainda a única civilização a florescer em nosso universo. Somos uma humanidade solitária. Poderemos ser, se o quisermos, os semeadores do espaço cósmico. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, vejam, as pessoas ficam simplesmente alucinadas com todas essas elucubrações, imaginações, construções, inclusive até encenações que se fazem para dar uma impressão ou outra, para causarem um burburinho ou outro. Temos que ter calma. Muita calma. Portanto, como é que nós devemos interpretar esse início do relato do dilúvio? A interpretação mais sensata a deu Santo Agostinho na Cidade de Deus. Ele disse que os filhos de Deus são os filhos de Sete. E os filhos dos homens são os filhos de Caim. São as duas descendências. E o que acontece? Como a descendência de Sete crescia na vida espiritual, mas num determinado momento começou a misturar-se com a descendência de Caim, que estava corrompida e pervertida, então, neste momento, Deus decide enviar um dilúvio, como está retratado em diversas mitologias dos povos antigos. Quais são as condições que fizeram com que a humanidade chegasse a isso? Ora, ontem eu contava a história de Lameque. Poligamia, imoralidade sexual, matança de criança, de bebê, dinheiro, interesse pela matéria, pelo ouro, pela prata, bandalheira, vagabundagem. Parece que está falando de hoje em dia, né? Porque hoje em dia os pecados contra a vida e contra a família não param de se propagar com uma velocidade gigantesca. E, diante da depravação generalizada, o que é que Deus faz? Eu preciso colocar um freio nisso. É claro que a linguagem bíblica vai trazer isso como uma intervenção catastrófica de Deus. Só que a catástrofe já está sendo semeada pelo próprio ser humano. Quer dizer, qualquer um que tenha o mínimo de sensatez vê que o que está aí não vai muito para frente. Que essa humanidade que está se bestializando cada vez mais, e se tornando, inclusive, pior do que as bestas, porque as bestas ainda têm instinto, têm uma certa racionalidade na sua maneira de ser, né?
Esses aí não, esses aí vão agindo de uma maneira brutal e barbarizante ao extremo, né? Inclusive muito pior do que nos tempos do paganismo. É evidente que isso daí não tem muita sustentação. Portanto, a história do dilúvio é a história da tentativa de Deus de salvar o seu povo, salvar o que ficou. Salvar Noé, o nome Noé significa descanso. O que possivelmente a Escritura está querendo dizer? Está querendo dizer que naquela humanidade pervertida, que só tinha pensamentos ruins, ele era o único em quem Deus descansava. Ele constrói uma arca, segundo o texto bíblico. Esta arca é uma imagem da igreja de Deus, do povo de Deus, de quem ele preserva de toda essa catástrofe horrível da imoralidade, da perversidade. E as águas do dilúvio falam desse derramar generoso de Deus, de uma purificação que nos preserva de nós mesmos. O texto diz que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. E o Senhor disse a Noé: entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. De todos os animais puros, toma 7 casais, machos e fêmeas, e dos animais impuros, um casal, macho e fêmea. Vejam como Deus valoriza a fidelidade do justo até o final. E por causa do justo, Deus guarda a vida da criação. Ele a preserva. Em atenção à sua justiça. Em atenção à sua santidade. Isso é muito importante para nós, porque nós vivemos num mundo tão doido que às vezes a gente se sente fora da casinha. Porque todo mundo ultimamente aplica bullying contra os cristãos, né? Os cristãos são os fundamentalistas, são os retrógrados, os obscurantistas, são os atrasados, são, enfim. Mas Deus valoriza a fidelidade destes que restam. E se as coisas não estão pior, é justamente por causa da fidelidade destes, que se mantém na sua posição de compromisso, de aliança com Deus. Então, caem as águas do dilúvio. Caem as águas do dilúvio. O mundo teve muitos dilúvios. Muitos dilúvios que nasceram da maldade dos homens. Dilúvios de guerras. Dilúvios de bombas. Dilúvios de conflitos. Dilúvios de extermínio de populações pela violência. Dilúvios de pestes, de pragas, de situações insolúveis, de crises econômicas terríveis causadas pela irresponsabilidade dos homens. Dilúvios de toda espécie. Quem sabe nós não estejamos à beira de um dilúvio. Ou de algo que o valha, né? Que o mundo não vai muito bem. Há muita sanha de guerra no ar. Há muita coisa estranha acontecendo no mundo. Mas Deus vela sobre os seus. E tudo o que nós queremos é que se possa dizer de nós o que se disse de Noé e o que se disse também da Santíssima Virgem Maria. Noé achou graça diante de Deus. Se nós tivermos graça diante de Deus, todas essas crises passarão, porque todas as anteriores passaram. De um modo como nós não podemos entender, ou seja, nós não precisamos de nenhum ET para infernizar a Terra.
já tem muita gente aqui que está fazendo um papel pior do que de qualquer outra criatura que pudesse vir ao mundo. Mantenhamos a nossa alma em serenidade diante de Deus, conservando a fidelidade à aliança que nós temos com Ele, sabendo que Ele sempre dará um jeito para que o bem, a santidade, a vida prevaleçam contra toda